Eu sei que talvez você planejou, você batalhou, você estudou, você se esforçou, você fez tudo o que estava ao seu alcance. E de repente, mesmo assim, o fracasso veio. Eu tô aqui hoje para te falar que se tudo isso aconteceu com você, entenda que o fracasso ele não é o fim, mas sim apenas o começo de algo muito maior e grandioso daquilo que Deus tem para fazer com você e através de você. Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu tenho aqueles vídeos que são mais planejados e tem aqueles vídeos que simplesmente o Espírito Santo te leva a fazer. E esse é um daqueles que, do jeito que tá, vamos lá. Eu já peço desculpa pelos barulhos, tá? Mas eu estava orando e o Senhor me trouxe à memória um período da minha vida onde eu vivi um grande fracasso. Um grande fracasso ao meu ver, ao meu olhar até então. E foi algo que eu me dediquei ao máximo, eu me doei ao máximo, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu estava em busca de algo muito grandioso para minha vida, eu estava em busca de algo que eu queria muito que acontecesse, e então eu me planejei dentro daquilo que estava ao meu alcance. E dentro daquilo que estava ao meu alcance, eu me joguei por completo. Me joguei financeiramente, me joguei espiritualmente, me joguei emocionalmente, me joguei me capacitando, estudando, fazendo tudo o que estava ao meu alcance. E mesmo assim, depois de fazer tudo, fechar todas as possibilidades e as brechas assim que eu tinha que fechar, analisar todo o cenário, de repente, quando eu estava naquele momento de colher, que eu tinha plena convicção que eu iria colher aquilo que eu tinha plantado, veio um fracasso gigantesco. Sabe daquelas coisas que a gente não programa, que a gente não espera, que a gente jamais imagina que vai acontecer? E depois disso, quando esse fracasso veio, eu me questionei diversas coisas. O que eu havia feito de errado, por que aquilo estava acontecendo comigo, mas principalmente porque Deus permitiu que aquilo acontecesse, sendo que eu tinha feito tudo que estava ao meu alcance, sendo que eu tinha apresentado para Ele, sendo que, até espiritualmente eu havia me preparado. Eu fiquei completamente sem entender, sem respostas por um tempo. Só que quando o fracasso vem, nesses momentos, nós temos duas opções. Simplesmente nos jogarmos em um estado de vitimismo, onde a gente fica naquela situação ali, só ouvindo tudo aquilo que Satanás coloca na nossa mente, nos sentindo menosprezados por Deus, nos sentindo diminuído por Deus, porque Satanás, a primeira coisa que ele vai fazer é distorcer a nossa identidade. E a própria palavra diz que nós somos mais que vencedores. Então, por que nós estamos desse jeito? Nós temos a opção de estarmos e permanecermos nessa situação, de vitimismo, de ficar ali jogados ou de buscar respostas. Eu preferi a segunda opção. Eu preferi mergulhar como nunca mergulhei. Eu preferi ir a fundo como eu nunca fui, para buscar respostas em Deus, para entender por que aquilo estava acontecendo e por que o fracasso tinha que acontecer. E quando eu mergulhei profundamente, eu vou falar para você hoje, depois de tudo ter passado, eu olho para trás e vejo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquele fracasso. Sim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquele fracasso, foi simplesmente eu ter fracassado. E hoje eu percebo os meus erros, eu percebo onde eu errei, onde eu falhei, o que foi que faltou, o que aconteceu e por que Deus estava tão quieto. Na verdade, o Senhor ele estava permitindo eu chegar até o fim, até o final do fracasso, até o final de esgotar todas as minhas gotas de suor, usar todas as minhas gotas de sangue, de lágrimas, para que eu pudesse não ter mais opção nenhuma, zerar tudo, só para chegar onde Ele queria que eu chegasse. E enquanto eu estava orando e pedindo ao Senhor uma referência, uma palavra, uma passagem na Bíblia para que eu pudesse trazer juntamente com essa palavra, o Senhor me trouxe em João 21, logo depois quando o Senhor Jesus aparece para os discípulos novamente, depois já de ressuscitado. Eu gostaria de frisar aqui que Jesus, ele aparece ali para os discípulos ressuscitado, mas Pedro havia negado ele.
Pedro havia simplesmente negado Jesus Cristo, né? Logo Pedro, que era o maior, um dos maiores, né? E Pedro, que amava Jesus, que simplesmente andava com Jesus, que conhecia Jesus, ele fracassou. Fracassou como uma forma que ele jamais poderia imaginar que seria capaz de fracassar. Então Pedro, depois dessa cena, dessa situação, desse fracasso que ele viveu de ter negado Cristo, negado Jesus, Jesus apareceu, mas não foi a mesma coisa, a mesma relação, a mesma conversa. Ele simplesmente decide ir pescar e os discípulos o acompanham. Só que eles não pescam nada naquela noite. Mais uma vez, já estava tudo desmoronado diante de Pedro. E mais uma vez o fracasso. Não pescaram nada a noite inteira. Só que um homem lá na praia fala para eles, lance a rede, né, do outro lado. Eu imagino que Pedro naquela hora, por um breve momento, deve ter passado pela mente dele, eu sei quem é essa voz, eu sei quem é, mas eu preciso realmente conferir através do milagre. Quando eles puxam a rede simplesmente lotada de peixes, de grandes peixes, eu vejo, essa palavra me pegou fortíssimo, porque quando Pedro vê a rede cheia, quando Pedro vê a rede lotada de peixes, ele não quer nem saber dos peixes mais. Ele não tá nem aí para aqueles peixes, porque naquele momento ele reconhece quem estava falando com eles. Pedro sai correndo, se joga no mar para chegar o mais rápido possível até Jesus. E Jesus está esperando ele lá na praia, com um pão quentinho, com um peixe, e pede para ele pegar o peixe para que eles pudessem se alimentar. O Senhor estava esperando por Pedro, mesmo depois do fracasso dele. Do fracasso não só da noite sem pesca, mas do fracasso de ter negado ele. Naquele momento, depois que isso acontece, o Senhor Jesus conversa com Pedro. Eu fico imaginando quanto tempo Pedro esperava por aquilo. E quando o Senhor Jesus conversa com Pedro, eu fico imaginando também quanto tempo o Senhor Jesus esperava por aquilo. Não só Pedro esperava, mas Jesus esperava por aquilo. Depois de todo esse fracasso, o Senhor diz, no verso 15 do capítulo 21, assim, após tomarem um desjejum, Jesus questionou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outra vez, Jesus perguntou de novo, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele perguntou, né, se amava. E aí o Pedro respondeu, Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus falou novamente, então apacenta as minhas ovelhas. Nessa terceira vez em que Pedro é questionado por Jesus, essa frase, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor conhece o meu pensamento. Eu fico imaginando Pedro pensando, Senhor, por mais que eu errei lá atrás, por mais que eu fracassei, mas hoje a minha mentalidade, a minha capacidade, o meu estímulo de vida e aquilo que faz sentido hoje para mim já não é mais a mesma coisa de antes. Eu não sou mais o Pedro de antes. Então, se o Senhor está me perguntando só para ter certeza, eu quero te falar que o Senhor conhece o meu coração hoje e sabe que simplesmente eu te amo. E o Senhor dá uma tarefa para ele. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida, faça aquilo que eu te designei. Cumpra o meu propósito. Eu quero falar para você, assim como aconteceu comigo, quando eu comecei a mergulhar profundamente no Senhor, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava fazendo, apresentando e buscando, nada daquilo seria capaz o suficiente de preencher o vazio e aquilo que eu realmente precisava, do que simplesmente viver à vontade, a plena
boa e perfeita vontade do Senhor e viver o propósito dele na minha vida. O que seria capaz de preencher e fazer tudo isso seria somente o propósito dele na minha vida. O Senhor, ele sabe muito mais do que nós precisamos, do que nós mesmos. Ele sabe muito mais aquilo que vai realmente nos preencher do que nós mesmos. Foi ele quem nos criou. E quando nós estamos numa busca incessante por algo nosso e o fracasso vem, a gente acha que é o fim. Mas esse fim que eu quero falar para você é só o começo de um trabalhar dele para mostrar o que realmente importa. O que realmente é importante para você e o que realmente é importante para ele na sua vida. Então eu quero falar para você o seguinte: você pode achar que é o fim agora. Você pode achar, se questionar, como eu disse, o que eu fiz de errado? Por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor não permitiu que isso acontecesse? Por que, enfim, quantos porquês? Mas entenda, neste momento, é momento de você não ficar nesses questionamentos, mas sim mergulhar como você nunca antes fez, para entender qual o propósito dele por trás disso tudo, porque é o início de uma nova fase. Hoje eu recebi um comentário, uma mensagem incrível, entre diversos outros comentários que eu recebo aqui nos vídeos, falando sobre como o desafio de 21 dias tem mudado a vida dessa pessoa, como tem sido um divisor de águas. E eu falo para vocês, existiria simplesmente essa transformação, essa mudança de vida se eu não tivesse passado pelas mesmas coisas? Porque o desafio de 21 dias que eu tenho aqui na comunidade, ele é um desafio onde eu vivi intrinsecamente, mergulhando no profundo com Deus. Cada tema, cada dia foi tratado, foi curado, foi vivido com Deus. Por mim primeiro. E foi o Espírito Santo que foi me encaminhando depois de ter vivido o fracasso. E eu percebo hoje que o propósito era muito, mil vezes, milhares de vezes maior do que aquilo que eu buscava. Se tivesse dado tudo certo, tudo beleza, tudo ok, nada daquilo que o Senhor estava planejando aconteceria. Essas pessoas que são alcançadas, vocês que estão aqui no canal hoje, porque eu comecei a gravar depois de tantas coisas terem acontecido, depois desse fracasso ter acontecido, então nada teria acontecido. O propósito do Senhor é muito maior do que o seu fracasso, entenda isso. O propósito que o Senhor tem para a sua vida é muito maior do que o seu fracasso. E quando você olhar do outro lado, quando você ver a sua rede cheia de peixes, como hoje acontece comigo, quando você vê as inúmeras e milhares de bênçãos que o Senhor entregar para você, você só vai olhar e você vai... Isso não é tão importante. Eu só quero Ele. E você vai sair correndo, abandonando essas redes, esses peixes. Ele que vai ter que falar para você ir lá e buscar os peixes. Porque você só quer Ele. Porque você só quer a presença dEle. Porque você só quer que Ele entenda que agora é diferente. Porque você é o novo Pedro. Passe esse vídeo adiante. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. E até o próximo vídeo. Obrigada, Senhor, por ter feito muito mais do que aquilo que eu pedi, do que aquilo que eu planejava, do que aquilo que eu